Fala pessoal, bacana, seu amigo Jair aqui de novo para mais um Pod com Jota e hoje a gente vai bater um papo para falar de construção civil, instalação de piso azulejista, né? Eu convidei um fera aí dessa área do acabamento, um cara que está nas redes sociais aí e a gente vai bater um super papo com ele. Convidei aqui para bater esse papo hoje nosso amigo Felipe, é o Whindersson, será que é parente do Whindersson Nunes aí? Fala Filipão, cara, seja bem-vindo, né, ao nosso espaço aqui, tá te recebendo aqui junto com a gente. A gente já tá batendo um papo aqui já tem um tempinho, né? E vamos começar esse episódio, cara. E aí, pessoal, tudo bom? Tamo aí na área. Vamos conversar um pouco aí sobre a parte de revestimento. Para quem ainda não me conhece, sou o Felipe. E nossa especialidade, nossa paixão é mexer com o tal do revestimento e com a construção. Filipão, pra gente começar aqui, como eu falei, relaxa, né? Isso aqui é novo pra mim, enquanto é pra você, pode ficar à vontade. Você tá em casa. Agorinha a gente vai sentar ali pra jantar, comer um estrogonofe hoje, não sei se você gosta. Felipe, cara, fala aí pra mim, você é da onde, você mora onde hoje e você trabalha com o que lá? Então, somos lá do interior do Paraná, Londrina. É, Moro lá, atuo lá, atuei já em vários estados do Brasil. E nosso forte hoje, no momento, é acabamento. Então, do acabamento fino, meia esquadria, porcelanatos industriais. Essa é a nossa especialidade. De bola. Você falou que vocês têm tipo uma construtora lá, vocês fazem de tudo, mas a especialização de vocês é acabamento. Exatamente. Nós temos a construtora PFW, né? Soluções em Obras. Atuamos na área geral da construção. Com forte sempre voltado para o acabamento. Hoje a equipe de vocês atua em quantos funcionários? Hoje a nossa equipe está atualmente com 12 funcionários, incluso entre arquitetos, engenheiros e o pessoal da produção braçal mesmo. Vocês têm uma equipe completa, né, para atendimento do público aí. Desde, você falou que seu irmão é engenheiro, né, trabalha com vocês lá, então é um atendimento completaço. Isso, é um atendimento completo, desde o projeto até a execução. A gente gosta de falar muito do chão ao teto. E como é que você entrou na construção civil, cara? Como é que foi isso aí? Como é que foi o Felipe lá de antigamente? Rapaz, o Felipe de antigamente, vou falar pra você, dá trabalho, hein? Nossa senhora, aí veio de pequenininho, veio do meu pai, né? Sempre trabalhou com obra. Na verdade, grande parte da minha família trabalha com obra. Veio de pintores, construção. Meu tio tinha uma construtora muito forte na região ali de Londrina. Meu pai também sempre foi, mexeu com obra. Foi onde que a gente criou a paixão. Eu chegava do colégio, opa, vamos trabalhar, negão. Aí comecei lá nos 13, 14 anos, desde então, na construção civil. Era molecote, já era orelha seca lá, já era pior de obra. Nossa senhora, olha o tamanho da orelha aqui. Bacana. E quando você entrou na construção civil, você gostava? O que que você fazia? Seu pai te punha pra fazer o que lá? Cara, então, por ser filho do patrão, né, o pessoal achava que era moleza. E quem nem sempre é tão moleza. Se eu falar pra você que eu gostava, eu vou estar mentindo. Mas a gente aprende a gostar a partir do momento que você se dedica para aquilo ali. Então eu aprendi a gostar com o tempo. Porque o rapaz novo, né, trabalhando com obra assim é pesado. E no começo meu pai pegava muitas casas para construir, então era bitoneira, enxada, não tinha tantas ferramentas igual tem hoje. Se eu falar para você que eu gostava de início, eu vou estar mentindo, mas aprendi a gostar no decorrer da trajetória. Show, tudo na vida é aquele negócio, a gente tem que tentar trabalhar com o que gosta, mas se não tiver jeito, passar a gostar do que faz, né? Não tem conversa não, cara. Bacana. Você estudou, né? Como é que foi sua vida aí na construção? Só aprendeu a trabalhar com negócio, estudou, como que é? Então, como que a gente não veio de uma linhagem assim, de uma condição que o pai dá para a pessoa somente estudar, então a gente tem que trabalhar, né? Estudei, terminei meu colegial em escola pública e cursei faculdade, fiz arquitetura até 3 anos. Aí, com o decorrer de alguns problemas, tive que trancar minha matrícula. É um pouco difícil, cara, é desgastante você trabalhar na construção, tipo, chegar em casa, às vezes.
todo branco também, assim, na faculdade. Não por relaxo, né? Mas porque é pesado, cara. Então, juntou com alguns problemas pessoais, aí tive que trancar. Aí, show de bola. Cara, bacana, bacana. É, hoje lá em Londrina, né, que você atua lá, a consultora tem pegado que padrão de serviço vocês estão atuando lá? Olha, a gente sempre trabalhou no alto padrão, entendeu? A gente sempre deu preferência para esse público e o público também deu preferência sempre para nós. Mas também estamos trabalhando bastante aí com licitações, fazendo creche. Em geral, trabalhamos até há pouco tempo aí construindo um polo lá, um data center na usina de Itaipu, em Iguaçu. E a gente ataca aí o que mandar, mas o forte nosso é na questão do alto padrão mesmo. Você falou que você está com um projeto lá de formato gigante para começar agora, né? Ah, na área do azulejiço, vamos voltar um pouquinho ali. Você entrou na parte de acabamento e instalação de piso. Você pegou a época da farofa, da massinha corrida, ou você já entrou na argamassa, cara? A argamassa, nossa senhora. A argamassa foi bom, hein, rapaz, que passa. Peguei uma época assim que instalava lajota, né? O pessoal falava, na massa de cal, né? Desempenava tudo, sarrafiava, jogava o pozinho de cimento, colava, molhava o revestimento, deixava dentro de um balde para ele pegar a umidade, colar na parede. Pegava aquelas cruzetinhas, né, de silicone. Muitas das vezes não tinha, nós usava. Meu pai tinha o costume que passou para nós de usar aramin, cortava os aramin de 1, 2, 3 milímetros e nós ia travando as juntas do piso no aramin. Essa instalação de revestimento na parede lá. Eu lembro de uma casa que a gente comprou uma vez que usava azulejo, né? Os azulejinhos pequenininhos. Cara, você achava que tinha sentado aquilo ali com chiclete, que eles iam fazendo uns bolinhos de massa e colocando, era só. Era só incrível, era pequenininho, né? Igual nós estamos com um projeto aí de instalar um piso de 3,20 por 1,60. Cara, a diferença. Na parte de instalação de piso, né, cerâmico, igual você falou, tinha que colocar cerâmica de molho, né, para ela encharcar, correr a massinha, fazer uma massa lá só de areia lavada. Tem uma galera que é da época da farofa, que você fazia uma nata de massa ali, ó. Hoje vai fazer aquela massa. Laser, nossa senhora, nem se falava. Batia a linha, né? Ponhava a mangueira a nível, colocava a linha ali, saía do nível da altura da vista, o revestimento, porque eu não conseguia abaixar muito. Daí. Então, meu pai falava, tem que deixar perfeito aqui a altura aqui da vista e tal, porque é onde que nós vamos bater a visão, então nós vamos sair dessa altura e tinha que ir travando revestimento por revestimento, rapaz do céu. Evoluiu muito, né? Pô, hoje a gente vê assim, você vai fazer furo redondo hoje, tem serra-copo já certinho, já mete ali na truquezinha, batendo de ladinho, cara. E essa modalidade, eu acredito que ela não fica tão velha, né? De furar ali, porque até esses tempos a gente tá usando, mas as ferramentas de hoje em dia é muito boa para trabalhar, cara. Serra-copo é uma ferramenta incrível, você tem que fazer uma marcação legal, né? Aí é uma ferramenta que deixa um acabamento show de bola. Hoje em dia a praticidade está. Quando a gente fala em ferramenta, né, a gente sempre bate numa tecla ali que é motivo de briga, principalmente hoje. Você tá na internet, você usa cunha. Nossa senhora, eu uso e abuso. Rapaz, você fazendo ali o tratamento certo da massa, ela só agrega. E a galera que acompanha não critica muito, não? Vixe, já me chamaram de fresco. Falar, rapaz, pedreiro Nutella, aí por aí vai. Fácil não, né? Hoje a galera parece que não acompanha, que o negócio evolui, tem que saber trabalhar, né? Tem que saber usar a ferramenta de acordo e não entendeu que ferramenta foi feita para ser usada da maneira certa e agregar, né? Não é só para ter. Não, é que o pessoal às vezes reclama muito do sistema da cunha, porque eles falam que o piso fica xoxo, né? Mas só que eu aprendi no começo, quando eu comecei a usar a cunha, realmente eu percebi que ele levanta o piso na hora que você trava, beleza. Mas só que daí, conforme você vai praticando, você vai pegando os macetes dela. Então, o segredo da cunha não é para você nivelar a peça. O segredo da cunha é para você apoiar. Você vai instalar ela como se estivesse na cruzetinha, onde que você
Vai fazer todo o procedimento normal, você vai colocar ela ali para ela apoiar. Agora, se você usar ela somente para nivelar, aí ela dá problema. Porque a ideia é assim, é você fazer a instalação correta, com as técnicas corretas, e usar ela para ela travar ela, para ela não ficar mexendo. Isso, Né? isso. Vai murchar, se vai esbarrar, uma peça, quando você começa a instalar as outras carreiras, vai empurrando as outras, né? É tudo uma questão de saber usar o negócio. Isso aí é tudo, né, cara? Você tem que montar a sua estratégia, usar ali o certo, fazer com que a ferramenta seja usada da forma adequada. Não adianta você querer lá jogar o piso e travar ele e acabou. Aí não vai dar certo mesmo. A pessoa tem que querer se evoluir no negócio aí. Construção civil, a galera que vai mexer com construção civil, cara, dá dinheiro? Dá para viver de construção civil? É bom? O que é a sua opinião sobre construção, cara? Rapaz, a construção é um ramo que está em alta, cresceu muito ainda nessa pandemia. Dá dinheiro, sim, você tem que trabalhar muito, mas só que a pessoa tem que estar com o psicológico muito bom. A gente usa, é uma questão hoje aí que eu até comento muito com o meu irmão, que é o meu sócio. A gente tem muita sorte de nós saber da parte da execução e poder orientar os nossos meninos que estão trabalhando, porque a pessoa que não sabe da execução e vai fazer esse gerenciamento, eu acredito que sofre bem mais, porque rapaz, é trabalhoso, hein? Trabalhoso. Vocês falou que vocês pegam o serviço na parte só de administração também, né, do serviço. E quando vocês trabalham com administração, a administração é com a sua equipe ou vocês administram equipes diferentes? Então, a gente adotou essa modalidade esse ano, né? Na verdade, porque a gente montou o escritório de arquitetura, engenharia e tudo mais, e parte a gente tem como que a gente reduziu, chegamos a ter 25 funcionários e reduzimos um pouco porque começou a dar um pouquinho de dor de cabeça, então a gente preferiu reduzir um pouco para manter uma qualidade legal, deixar os meninos que só fazem com nós. Então, parte das execução é sim com a nossa equipe, parte civis, vamos colocar assim. Aí parte de elétrica, pintura, algumas outras partes a gente contrata algumas empresas para fazer esse serviço e nós cuidamos mais da qualidade do serviço que eles vão entregar. Tipo assim, é quase que na maioria do serviço que a gente faz. Você faz a terceirização, né, de algumas partes que precisa de um especialista, um eletricista, um pintor, né, que seja ali, um marmorista ou porcelanatarista que for, e a sua equipe da parte de obras mesmo, né, do bruto ali já é com vocês. O que um administrador, né, de uma obra ele faz? É só o processo de fiscalizar o pessoal, ver se está fazendo certo, planejamento, compra? O que um administrador de obra faz? Cara, um administrador de obra, a princípio, ele tem que ter conhecimento, cara. Não entra nessa se você não tiver conhecimento, porque vai sofrer. Como eu já comentei um pouco atrás, a construção ela é um pouco problemática. A gente trabalha mais na área da reforma, então a reforma ela transmite muitas variações. Então é uma coisa que está oculta, então você não está previsto aquilo. A administração, a gente usa essa modalidade não somente para cuidar da qualidade do serviço que o terceiro vai executar, porque a gente trabalha muito tempo nisso, né? Então a gente sabe o serviço que tem que ser entregue. Busca materiais, cumpre com os terceiros, tipo, vamos supor, eu firmei um compromisso com o meu cliente, falar, vou te entregar a elétrica tal dia. Beleza. Se o fornecedor que ele contratou ou a gente indicou não for atender aquilo ali, ele não vai passar por essa preocupação, porque essa preocupação ele vai contratar através de nós. Então vai ser responsabilidade de nós correr atrás de outro fornecedor para entregar tudo no prazo. Mexer com cronograma também faz parte dessa modalidade. E é mais ou menos isso aí, tipo, firmar um compromisso com o cliente, porque ele evita de estar passando por várias pessoas, entendeu? Então, se der algum problema, ele não vai tratar direto com aquele fornecedor, vai tratar diretamente com o nosso. Então, essa modalidade, ela é legal por conta disso, que o cliente se sobrecarrega bem menos, né? Que daí a gente puxa essa responsabilidade e ele vai evitar muito de ter aquele problema. Ah, o pintor não veio hoje. Ah, o pedreiro não veio hoje. Ah, o meu eletricista faltou. Ah, mas só que aquele cano não está de acordo com o projeto. Eu vou falar com quem? Então, isso aí estreita muito aquelas ondas que tem, entendeu? Entre cliente e fornecedor. Porque daí não tem como eu chegar e falar, o contratante chegar em mim e falar, Felipe,
Tá atrasada a obra. Fala, mas foi por causa do fulano. Falei, não existe isso aí, foi por conta da nossa equipe mesmo. A culpa é sua. É igual a gente tava conversando lá mais cedo ali, quando você chegou lá em Barton. Ele falou assim, pô, eu monto um kit onde eu entrego a bancada, o armário e o espelho. Por quê? O cliente paga por quê com isso? Ele paga porque ele não quer ter que correr atrás do marceneiro, ele não quer correr atrás do instalador, ele quer a responsabilidade acima de um. Você vai cobrar só de um. Mesmo que você cobre mais caro, por isso você ganha por isso, mas você está assumindo essa bronca. Já teve dor de cabeça com um prestador de serviço, uma situação nas obras de vocês? Cara, eu vou modificar a sua pergunta se não teve, né? É quase inevitável, cara, é quase inevitável. A gente tem que ser consistente, tem que ter opinião, tem que fechar a cara e, rapaz, dá trabalho. Mas você já chegou a ter um assim que, pô, esse aqui chegou no cliente, o cliente tem que. Porque eu sou do canteiro de obra, a gente tava trocando ideia, eu sei o que que passa ali. Canteiro de obra ele não é brincadeira, não. É igual um cliente uma vez chegou em mim, ó, eu vou te contratar porque eu não quero ter nenhum tipo de dor de cabeça. Eu falei, então não constrói. Por mais do que eu vou fazer uma prestação para você aqui, que eu vou correr atrás de tudo, uma hora ou outra vai, meu amigo. Uma hora ou outra a gente tem que sentar, a gente trabalha com pessoas, né? E pessoas são imprevisíveis, você trabalha dependendo de uma entrega de material, mas a gente corre atrás ali. E, cara, tem vez que tem cada situação que é incrível, né? E você sofre com isso, o cliente às vezes sofre também. Já passou alguma estranha aí que você conta pra nós? Rapaz do céu. Gente, é igual você acabou de comentar, tipo, às vezes o cliente não tem um conhecimento que nós não temos controle sobre as outras pessoas, né? Então é cada um por si. Se a pessoa às vezes não quiser, beleza. Entendeu? Mas, cara, de certa forma, nós trabalhamos dessa forma. Como que eu posso colocar aqui? Tipo, são pessoas de algumas, né? É um pouco os informar, então elas não têm aquela. Como é que eu posso colocar aqui? Uma formalidade, tipo, eles não querem tanto compromisso assim, entendeu? Então, cara, é difícil. Obra não é legal. É igual você comentou, se não quer toda dor de cabeça, cara, não mexe com obra. Reforma principalmente, porque tem muitas variáveis. Você, cara, você tá abrindo uma caixa que você não sabe. É igual aquelas aranhas, sabe? Você recebe um presente, você abre a caixa e pula uma aranha em você. Pô, é a mesma coisa da reforma. Você tá fazendo alguma coisa ali, você vai descobrir o que tá oculto. Eu falei assim, eu nunca fui muito fã de pegar reforma quando eu trabalhava na construção civil. A última que eu peguei, ainda peguei só por administração. Falei, eu não pego reforma de empreita, porque você vai lá, pô, você planeja, ó, tem que abrir essa parede aqui, tá lá no projeto. Você vai lá, abrir a parede, não tem viga, tá caindo, você tem que criar uma estrutura. E aí, se você cobrar já prevendo isso, você cobra caro, o cliente não paga. Aí você tem, ou você entra na administração. Aí você entra na administração. Começa, às vezes, um cliente ou outro, né? Cobrar achando que o trem não tá rendendo, que não sei o quê. E aí é difícil, cara. Tocar administração não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O... Meu, não tem o que falar. Tipo, você tem que cuidar de uma outra pessoa, entendeu? Então não são pessoas que às vezes se formou ali com você, as pessoas às vezes. Esse terceiro que entra ali, ele muitas das vezes não te conhece, porque a administração, ela muitas das vezes é o próprio profissional, às vezes é o próprio pedreiro, às vezes é o próprio pintor do próprio cliente ali. Falei, mas só que ele já teve alguma experiência e fala, cara, eu sei que eu vou te pagar para você administrar ele porque ele já deu algum probleminha. Então você vai estar comprando um problema do seu cliente. Cara, Já tá te pagando pra você ter a dor de cabeça que ele não quer ter, velho. Já tá fazendo dessa parada aí. isso é um malandro. De bola. Pessoal, a gente tá fazendo aqui o bate-papo aqui, a gente vai trocando ideia. Pode deixando as perguntas de vocês aqui no chat, né? Pode mandar lá no chat que agora a gente vai lendo aqui. Vamos arrochar o Felipe aqui para saber do negócio mesmo. Vamos analisar. Na área da construção, o que que você mais gosta de fazer ali, na parte prática, né? Eu sei que hoje você está passando, acredito, por processo administrativo. A empresa sempre existiu aquela conversa. Uma empresa só ganha dinheiro quando o dono vira administrador, quando você deixa de ser mão de obra. Mas a gente sempre tem uma parte que a gente veio que a gente gosta de fazer. O que que você gosta de fazer na construção? Faz acabamento, revestimento, piso, porcelanato. Eu sinto até falta
de fazer certos trabalhos, porque, cara, eu vejo aquilo ali, às vezes eu tô ali com minha equipe fazendo um acabamento, eu já vou, já pego a serra mármore, já quero fazer uma esquadria, já passo a lixa um dia que tá mais tranquilo, assim, cara, a parte do revestimento é minha paixão mesmo, é onde que eu me especializei, que eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui, quero ser um dos melhores, eu quero ser referência e não aceito menos que isso, cara. A parte do revestimento é minha paixão. O pessoal reclama muito, a gente que é da internet, você também deve ouvir isso demais, né? Do pessoal reclamar de indústria, né? Do piso em si. Hoje tá difícil trabalhar porque o piso tá vindo muito ruim, o piso vem empenado, o piso vem. Antigamente, eu não sei se é da sua época. O pessoal fala de empeno de piso, piso ruim. Cara, a gente chegava cerâmica pra gente, a gente fazia umas gargas para separar os tamanhos de piso. E às vezes num lote de piso lá de 100 metros, você achava 4 tamanhos de piso diferentes, fora que é de esquadro. Então o pessoal de hoje em dia não sabe o que é problema de piso. Tem muito isso nas suas obras? Você passa dificuldade por causa de um piso tá ruim ou não? Rapaz, você comentou aí, eu passei um pouco por essa época, só que a gente trabalhava de forma diferente, a gente recolhia os pisos e embaralhava, pegava um tanto de uma caixa, um tanto de outra, e a gente ia mesclar para que na hora que instalasse não pegava um monte de piso um diferente do outro. A gente fazia isso aí. Hoje, os clientes quando me contratam, chegam em mim, falou, Felipe, eu vou comprar tal marca, eu vou comprar tal marca, eu vou comprar tal marca, o que que você aconselha? Hoje em dia, cara, na minha opinião, tem alguns pisos sim, mas só que você tendo a mão de obra qualificada, o cara não vai sofrer, cara. Pode, eu falo para ele, cara, investe um pouquinho a mais na mão de obra. Se você tem um profissional qualificado para fazer o seu acabamento, você não vai se preocupar tanto com o seu material. Lógico, mão de obra qualidade e um material de qualidade, o serviço sai de qualidade. Mas se você tiver uma mão de obra de qualidade, ele vai dificilmente vai achar dificuldade para instalar algum tipo de piso, tanto porcelanato quanto cerâmico, tipo fabricado nos dias de hoje, porque realmente deu uma melhorada, mas muito. E fora que hoje em dia, né, a gente entrou num nível de acabamento, falando de algumas regiões, nem todas vão ter essa mesma especialização ali. Os pisos podem ter, sim, questão de empeno, eu acredito que sim, até existem normativas que permitem que a indústria faça esse piso com empeno, mas em questão de, pô, diferença de tamanho, só se vir com um lote diferente, diferença de esquadro, e se tiver uma diferencinha, cara, o cara é especialista, ele consegue resolver. Pô, o acabamento, eu falo que o acabamento de uns anos para cá, ele evoluiu demais da conta. Eu posso falar que a porcelanataria, esse tipo de acabamento, retífica, corte, evoluiu ou não evoluiu o acabamento? Rapaz, eu vou falar bem a verdade pra você. Eu, eu trabalho com meio esquadrinho piso muito tempo. Veio do meu pai começou a adotar isso há muito tempo. Tipo, na minha cidade até então, quando a gente ia remover um tipo de revestimento, era muito difícil você achar meio esquadria, nem rodapé em lugar nenhum. Então, como meu pai sempre passou essa questão de fazer esquadria para nós. É, mas eu vou falar para você, aonde que eu dominei mesmo a arte de fazer uma esquadria legal foi a partir do momento que eu passei para fazer a porcelanateria, porque eu aprendi a trabalhar com pedras para chegar a lixar bem, aprendi a trabalhar com lixas, cara. E quando que a gente vai montando cuba, vai montando nichos, essas coisas, a gente gosta de deixar bem juntinho. Então eu consegui trazer disso aí, fazer isso aí, jogar pra construção, tipo, eu faço uma churrasqueira, alguma coisa, eu consigo chegar à junta onde que eu quero. Eu gosto de deixar bem proporcional. Tipo, se a junta é de um, eu deixo uma esquadria de um, se é de um e meio, eu deixo de um e meio, eu não gosto de deixar muito fino. Entendeu? Mas eu falar pra você, na porcelanateria foi onde que abriu o falar a qualidade do meu corte, tipo, em piso normal, e tanto também na esquadria. E você vê, não só na área do azulejista, eu vejo muito porque, pô, eu já dei curso para muito azulejista. Os caras mesmo mostram, assim, eu sou da área do acabamento, eu olho hoje o que eu consigo fazer numa instalação de piso e o que eu conseguia. Eu me considerava criterioso, né, para instalação, porque o cara que é do acabamento, ele tem que ser, não adianta. E depois que eu me especializei com porcelanataria, eu não vejo dificuldades que às vezes eu tinha. Né? Não é que você não faz, mas você sabe que ali pô, dá um trabalho, não dá trabalho nenhum mais. E até outras áreas mesmo, pô, a marmoraria, por mais que muitos reclamem, né, outros não, já têm a mente aberta, mas evoluiu muito.
Porque eles aprenderam técnicas diferentes, notaram que eles têm que aprender algo a mais ali, né? Para estar diferente no mercado. É a mesma coisa de falar de diferencial no mercado. Você com a sua empresa, com o seu trabalho, para estar no mercado, para cobrar o valor que você cobra hoje, você tem que ter um diferencial muito grande, né? Tem que ter, porque se você cara, se você trabalha bem, se você cumpre com sua responsabilidade com o seu cliente, não tem como você não cobrar por isso aí. Entendeu? Se você cobrar um preço comum no mercado, você vai se tornar um comum, independentemente. Entendeu? Então, cara, você tem que se dedicar, fazer o serviço legal. A questão das esquadrias, cara, a questão de corte, prática, não tem como diminuir, encurtar esse caminho, entendeu? Então, é isso aí, cara. Tem que meter bronca e fazer acontecer, porque você ficar trabalhando bem, tipo, igual a gente conversou um pouco aqui, tipo, eu fui fazer um serviço com um rapaz, um serviço bem feitinho, um serviço legal, e o cara deixou de terminar aquele serviço e contrataram eu para terminar. O rapaz repassou o valor que ele tinha cobrado para mim. O cara fazer um serviço dessa qualidade nesse valor. Infelizmente, os objetivos dele, se permanecer daquele estilo cobrando o que a pessoa cobra trabalhando bem, cara, vai ficar cada vez mais distante. E outra assim, pô, a gente trabalha, eu sempre bato nessa tecla, porque quando eu vejo alguém que faz um comentário, que tem que se valorizar, não sei o que, cara, meu estômago chega em embrulha. Porque o cara quer que o cliente valorize ele, mas ele não se valoriza. E se valorizar não é cobrar caro. Se valorizar é se profissionalizar, é ter diferencial. Pô, o que que você tem diferencial hoje? O que que você oferece hoje pro seu cliente, pro cliente te pagar mais caro? Eu sou bom no que eu faço. Pô, tem muita gente que é boa no que faz também. E aí? Mas eu então, pô, então o que que você tem? Você é um CNPJ, você tem pelo menos um MEI, né? Você faz contrato, porque o cara tem que ter um diferencial, que senão ele vai ser mais um no mercado, igual você tá falando. E aí vem um para reclamar, às vezes, pô, você tava falando lá que não sei quem tava reclamando que você tava cobrando um preço caro, que você não podia cobrar um preço caro. Pô, pelo amor de Deus, que isso? É sacanagem, cara. Tem pessoas que falam isso e falam, pô, Felipe, você tá cobrando muito caro. Eu falo, pô, não tô cobrando caro. Eu tô cobrando para te entregar a responsabilidade que eu vou te passar, cara. Eu vou te tentar, não vou vender a perfeição. Porque eu, em 15 a 16 anos que eu trabalho com isso, eu não consegui achar a perfeição ainda. Mas eu vou te vender a responsabilidade de te entregar o meu melhor, entendeu? Vou tentar fazer o meu melhor, vou cobrar o melhor da minha equipe, eu vou cobrar o melhor da pessoa que estiver passando ali para vocês, vou ver até onde que chega. Eu tentar criar, tipo, levar para prazo, vou transmitir o mínimo de problema que tiver dentro daquela reforma ou construção o cliente, entendeu? Então, não é só acabamento, não é só a construção em si. Eu acredito que o valor cobrado vem também da responsabilidade que você tem, o compromisso que você cria com o seu cliente. Acredito que isso aí é onde que voga bastante. Onde que muitas pessoas não se atentam a isso aí. Pensa que é só a metragem. Fala, mas quanto você cobra por método? Não cobro por método de empresa. Eu cobro para fazer o serviço, é tanto. Porque o serviço não tá é a mesma coisa, tipo, de um carro. Tipo, eu não ando só com a gasolina do carro. Então, eu não vou cobrar o método instalado do piso, porque eu não vou só instalar o método do piso. Eu tenho que trazer meus meninos, eu tenho que cuidar do pessoal que vai estar ali, eu tenho que envelopar uma casa, se for uma reforma. Eu tenho que, sei lá, cara, eu tenho que mudar um ponto estratégico. O cara inventa de colocar um piso de 1,20 por 1,20 num banheiro que tem 80, então você tem que cuidar com a louça, tem que cuidar com a bancada, entendeu? Então é onde que a pessoa fala, não, mas aí você coloca num pacote, a pessoa calcula por metro, fala, não, mas você tá cobrando tanto por metro. Mas agora a gente tá falando assim, tudo é uma base de cultura que existe da pessoa. Só que quando você faz igual o que você está falando, faz o certo, né, que é a precificação do seu trabalho, o metro, ele é uma base para você saber quanto que você vai cobrar. Não quer dizer que tudo que você cobra é no metro. Igual, pô, eu cobro o metro linear de corte, mais custos. Então, eu falo, quanto que é uma bancada dessa, Jair? Ela é tantos reais o metro linear de corte, mais os custos. Quais são os custos? Às vezes, se o piso é meu, se eu tenho que levar, se eu tenho que fazer instalação, se eu tenho que fazer algum tipo de alteração. E quando você começa a precificar também, que você cria um diferencial e você quer cobrar caro, você está fazendo uma escolha. Você está escolhendo o tipo de cliente que você vai atender. Se você está preocupado com o cliente que só está caçando questão de preço, meu amigo, então você está no mercado errado.
Né? Você está investindo num diferencial de trabalho e tem que bater o pé. É uma questão de insistência, né? De força de vontade, ter diferencial com a sua equipe. Pô, você administrar, assumir uma responsabilidade num canteiro de obra, cara, eu sei que isso é puxado. Eu já canso. Eu falo que eu não animo muito tocar obra. Eu não falo que dessa água eu não beberei. Porque se Deus falar, né, a gente vai lá e manda de novo. Mas construção civil não é para qualquer um, não. Se for, a pessoa não tiver mentalidade fraca, e vai. Você puxa a construção lá de vocês. Ela vem desde terreno, pegou o terreno limpão, fundação, vai fazer desde o começo ao fim também. Sim, fazemos muito isso. Inclusive, estamos construindo numa chácara, uma casa rural. Não é até difícil o acesso, dá, se não me engano, dá 18 quilômetros de estado de chão batido para a gente percorrer. E nessa daí a gente pegou para dar com o material pronto para o cara entrar para dentro, só não móveis, né? Mais pintura, bancada, louças, tudo. Construir desde o começo até o chão. A única coisa que nós não pegamos foi a questão da terraplanagem. Mas se o cliente solicitasse também, a gente entraria com isso aí. Mas só que lá é a nossa equipe mesmo que está fazendo. Ela não tem nada por administração. Vou pegar o gancho aqui, vi uma das perguntas. Galera que quiser fazer pergunta, gente, pode deixar nas perguntas no chat aqui, que de vez em quando tiver dentro do assunto nosso que a gente puxa. O colega perguntou aqui no chat qual que é a importância do muro de arrimo e do alicerce numa construção civil, numa obra. Rapaz, o muro de arrimo você tem que ter dependente do declive que ele tiver, né? Se você quiser uma estrutura forte, uma estrutura que não vai te dar o problema, eu aconselho você fazer. O alicerce é o principal, né? Não tem pra onde correr. Se partir o alicerce ruim, o último parafuso que você colocar lá vai ficar ruim. Isso aí é a base. Eu acredito que é o coração da construção, é essa parte do alicerce. Não pode pecar, tem que investir. Eu acredito que não tem que ter, vamos colocar assim, economia nessa parte. Você tem que sempre pecar pelo excesso nessas questões. Falar assim, tem cara que consultora ou pedreiros antigos, vamos falar dos antigos, vamos judiar dos coitados aqui. O engenheiro manda um projeto, tem que seguir a linha, você acha que tem certeza que você não vai falar que tem, porque senão seu irmão vai te arrancar a orelha, né? Vai puxar a orelha, não é pouco não, cara. Projeto em si, independente dele, você acha que exige mesmo, pô, o cara colocou ali uma parede, tem uma ferragem de uma bitola, pô, 3/8 acima, mas a gente tem muita coisa que a gente sabe que passa ali, mas segue ele à risca? Cara, muitas das vezes é conversar, né? Se a pessoa fez o projeto ali, ela estudou para isso aí, né? Beleza, então eu acredito que se você vê que também está excedendo muito, acredito que um diálogo entre o mestre de obra, o engenheiro ou a pessoa que está tocando, que fez o projeto, sei lá, é orientação. Orientar, falar, ó, cara, não precisa tanto, entendeu? Vai sobrecarregar. É questão de diálogo mesmo. É aquele negócio, principalmente assim, eu entendo assim, eu conversava muito com os engenheiros da minha cidade, na época que a gente trabalhava, a gente sabe, principalmente em casa financiada, você sabe que às vezes vai fazer um projeto ali com estrutura por causa da exigência, né, de um Minha Casa Minha Vida, ou de um projeto que seja, mas que na hora da confecção, da criação do negócio ali, né, da produção, você pode dar uma mexida, porque senão vai superfaturar mesmo um projeto e o cara não vai dar conta, aí é complicado. Isso aí é realmente. Quando a gente faz um orçamento, a gente até aconselha isso para os clientes. Fala, cara, vamos pegar aqui na questão da fundação, vamos fazer, mas só que se você vê, tipo, eu gosto de trabalhar muito com orçamento. Eu chego no meu cliente quando a gente pega assim para fechar o pacote, falo, cara, você tem possibilidade de você abrir o seu orçamento para mim trabalhar dentro dele. Quando o cliente dá carta branca, falou, nossa, beleza, show de bola. Mas quando a pessoa estipula um valor, aí o que a gente faz? Como a gente faz o projeto? Faz o projeto, faz o orçamento sobre isso, tudo certinho. Beleza. Chegou nele e falou, tá dando tanto. Beleza. Vamos começando. Falou, ó, Felipe, acho que estamos estourando. Aí a gente, como que tem essa visão da execução, a gente vê o que a gente pode dar uma mesclada. Fala, cara, dá pra gente fazer isso aqui, você vai economizar tanto. A administração, ela funciona porque a gente cobra por porcentagem. E as pessoas se enganam, falam, então, quanto mais caro for, maior ganha. Mas só que não é isso. Tipo, a porcentagem também tá na economia
e você pode trazer para o seu cliente, entendeu? Então, como que a gente tem esse conhecimento da execução é legal, porque a gente sabe o que que a gente pode implementar ali, focar, se eu fazer dessa forma aqui, vai mudar pouquinha coisa, então a gente consegue ajustar, compactar um pouquinho mais. Eu, hoje em dia, a questão que, tipo, acredito que economia é essencial, né? Tipo, tanto de material quanto de mão de obra, que descarte, essas coisas também são também alguma coisa cara. Então, o que que a gente poder economizar, eu acredito que é legal. É uma pessoa aí, um cliente que contrata um administrador para fazer a sua obra, com certeza. A primeira visão dele é não ter dor de cabeça, seja executado da forma correta, né? E economia. Ele já está buscando isso aí. Você estava falando questão de orçamento. Muita gente, mas muita mesmo, muitas pessoas que estão na construção, criaram na construção civil essa visão de que orçamento não bate, prazo de entrega não bate. Porque os caras, na hora que ele vai fazer um orçamento para um cliente, ele joga o mínimo possível ali, só para o cliente se sentir confortável e já fechar. Depois que começou, meu amigo, depois de que tá dentro, esse cliente não vai sair. E aí sempre dá essa dor de cabeça. Quando eu trabalhei muito com construção de casas do programa Minha Casa Minha Vida, habitacional, então você tem que fazer aquilo ali bater. O cara começou, ele tem que ter uma ciência que o dinheiro só dá para aquilo ali. E aí igual eu te mandei aquela planilha lá, eu jogava tudo na minha planilha. Aí o cara fala assim, você coloca ali, pô, dá para colocar pedra verde Ubatuba no seu projeto. Quando o cliente já chegar e fala, não, mas eu queria colocar um São Gabriel. Você tem tanto a mais para colocar? Porque o seu orçamento só dá para isso. Então eu sou muito ferrado. Quando eu ia fazer meus orçamentos, ele tinha que ser específico. Quando era de cliente particular, eu já jogo sempre uma margem a mais. Pô, eu vou jogar aqui um orçamento para você, tipo, com 15% a mais, porque é bem melhor quando você terminar a obra e sobrar dinheiro do que você terminar a obra e você ter que gastar mais dinheiro, né? E prazo de entrega ser mais firme. Isso aí é verdade. Nessa questão aí, tinha umas empresas lá na minha cidade que faziam isso aí. Eles chegavam, passavam um orçamento bem menor que todo mundo. Daí o cara, pô, chama atenção, pô, economia. Entrou dentro, daí o cara chegava com um aditivinho daqui, um aditivo daqui, e aquilo ali acabava custando bem mais. Então, esse é um ponto que muitas empresas também usaram essa estratégia, acredito que tem, mas deve ser bem menos, porque a, a variação é melhor e tem muita gente boa no mercado, né? Então, mas isso aí é verdade mesmo, tinha muita gente, rapaz, que chegava e falava, não, meu orçamento é tal. Daí o cliente chegava e falava, Felipe, eu tenho um orçamento bem mais barato. Chegava um pouco mais, o orçamento, cara, deu bem mais caro. Porque fazia o orçamento barato para pegar o serviço e depois que pegou o serviço para trocar ali de outra pessoa. O cliente, ele não faz, ele não gasta o tempo dele fazendo a conta, né? Mas, pô, você faz um cálculo de fundação lá. Você vai lá, mede quantas brocas tem, você vai medir o diâmetro, você vai fazer o cálculo de metro cubo de fogo, gasta tantos metros cúbicos de concreto. Aí quando chega falam, o fulano falou que gasta só tanto. Falei, cara, mas aí vai encher com o quê? Vai encher com ar? Estranho, se gasta tanto ali de material e o preço é tanto. A matemática é uma ciência exata, cara. Não tem como ela dar errado. Aí o cliente sofre com essa parte, né? Mas cliente que caça preço, ele não caça qualidade, né? Daí quando é assim, não tem pra onde correr. É aquela questão que foi comentada aqui. Aí vai depender do público que você estiver mirando. Se você estiver mirando o público que vai pechinchar, você vai ter sempre o público que vai pechinchar. Dor de cabeça. Instalação de piso, dupla camada ou não? Tem que ter, né? Eu vou falar, tem que ter sim. Eu uso sim todos os revestimentos que eu colo. Muitas das vezes eu não uso só a dentada do Zoral. Vou ser bem honesto aqui. Eu uso o processo de queima, que é passar ela queimada em revestimentos menor. Tem até uma norma que exige esse procedimento, tá? Não é nada fora assim. E gera também uma certa economia. E eu consigo dar uma garantia também do meu serviço bem maior. Essa questão. Isso aí tem que ter porque vem de norma da fabricante, cara. Se você não fazer esse procedimento, tipo, vir dar um problema por conta do fabricante, o fabricante vai mandar um técnico para você. Ele vai querer fazer o estudo daquele material. Se ele não foi instalado da forma correta, de acordo com o que a norma pede, você perdeu a garantia, cara. Então você tem que jogar com dois coringas, você tem que estar em cima. Um engenheiro amigo meu me falava assim, a gente sempre entra naquela humildade, pô, eu tenho que tentar economizar para um cliente.
Aí esse engenheiro fala, Jair, quando você começa a economizar em material para o cliente, você está assumindo a responsabilidade do prejuízo para você. Se der ruim, é você que vai assumir. O cliente não vai lembrar depois que você foi bonzinho, que você tentou ajudar ele, né? E já pegando nessa questão de responsabilidade, hoje qual que é o prazo de garantia legal de uma construção civil? Você começa uma obra ali, ela tem um prazo legal de garantia. Cara, o mínimo aí que o pessoal dá é 5 anos, né? De questão de curas, essas coisas mais graves. Agora, aquela coisa de desplacamento aí, de revestimento, eles estão dando bem mesmo lá na cidade, pelo menos. Eu acho que é de 3 anos, mas questão um pouco mais grave é um pouquinho, é 5 anos. Mas tem normas aí que fala, tipo, mais para o pessoal da engenharia aí. E a partir do momento que você assinou a RT, tá responsável por aquela obra, ela é um filho seu eterno. Se ela cair, você é o responsável. Independente se foi 10 anos, se foi 5 anos, enquanto você estiver vivo e ela estiver em pé, responsabilidade sua. Porque aí vai ser feito um laudo técnico, fez um prédio, caiu o prédio lá, matou, infelizmente matou um monte de pessoas lá. Vai ter de ser feito um laudo para saber se foi erro seu, né, ou se foi erro de execução. Aí é onde que o trem complica mesmo. Eu não sabia, desplacamento de piso tem uma garantia né, da parte do piso, da parte da massa ou do parte do instalador? Dependendo da construtora. As construtoras grandes de prédio, eles dão garantia de fissurinhas, né? De pintura, de desplacamento de piso. Aí eles vai e dá, mas só de execução, agora de material. Eu não sabia, essa parte eu não sabia. E agora, de fissura até é brabo, né, cara? Porque você pode fazer uma obra do jeito que for. Eu desconheço uma obra que não tem uma fissura, cara, que não vai ter uma dilataçãozinha, porque você está trabalhando com matéria e oscilação climática e movimentação. Então, pô, você faz uma fundação muito bem feita, mas você está numa rua que tem uma movimentação de tráfego alta, que tá vibração. É muito imprevisível, cara. É isso aí. Eu também desconheço. Tipo, uma obra que não tem uma fissurinha. Eu ficava, mas meu pedreiro fez tanto, eu falei, não tem um rachadinho. Eu falei, cara, é difícil. Tipo, rachadinho também, não estrutural, né? Mas de fissura assim, é muito oscilação. Eles falam assim, as obras de antigamente, vamos falar aí, vamos jogar bem mais para trás, aí, uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, dava muito menos rachadura do que hoje. Por que que você acha que seria, na sua opinião? Cara, eu não vivi os 40 anos, mas pela leitura, o impacto é menor, né, cara? O impacto é menor, não tem, tipo, vamos colocar colocar em comparação a rodovia hoje, tipo, de uma rodovia há 40 anos atrás, passa caminhão, trem, tem de tudo, entendeu? Então, tem oscilação de clima também, você pode perceber que clima varia, então até os especialistas estão estudando para ver o que consegue diminuir por causa do impacto. Então isso aí é de clima. E antigamente também o pessoal investia bastante em material, né? Hoje em dia tem muitas qualidades diferentes de material e antigamente era um pouco mais restrito. Então era só mesmo as coisas melhores que predominavam. Eu já vi muito assim pessoas falar que é o seguinte, porque as casas de hoje são muito travadas, né? Isso é muita ferragem, muita travada. E antigamente era muito, vamos pôr, saibro, tijolinho, praticamente não tinha coluna, então a casa movimentava, né? Já tinha a mesma movimentação, porém, como ela não tinha um ponto travando, ela movimentava em conjunto, né? Não Por sei. igual, né? O É. pessoal fala que ela movimenta daí por igual, daí acontece. Eu já ouvi falar muito disso aí também. É uma leitura que pode ser também. Eu não tenho como correr dela, mas Aditivo na massa, detergente. nossa, eu vou falar pra você, eu nunca usei. Ouvi falar muito pessoal que usou, mas não sei se dá certo, se não dá. Mas eu prefiro usar o aditivo próprio. O detergente eu costumo usar para lavar louça. Como se diz, essa é sempre os pontos, né? Os caras falam assim, pô, eu vou economizar, não sei o quê. Pô, e aí? Isso funciona, não funciona? Tem a mesma fórmula? Acho que não, né? Eu não li a forma do detergente na especificação dele falar para usar na massa. Eu não, eu não achei ainda, não. Show de bola. Cara, construção tem muito ponto ali que a gente sempre fica naquelas brigas ali. Pô, é igual falar, os meninos brincam muito. Treliça. Onde que usa treliça? Rapaz.
Usa em estruturinha fraca, né? O pessoal usa mais em churrasqueira, assim, ou vai levantar um pouquinho, usa as treliças. A variedade é grande, vai depender também da forma da treliça, né? Que ela tem vários modelos, um pouco maior, menor. Treliça mais é para verga contra verga, né? Por cima de janela, porta, que seja. Eu acho que nem muro não cabe treliça, cara. Não, nem compensa um trem dele. Não é legal porque ela é mais para pouco impacto, né? Para não muito peso em cima. Show de bola. A carpintaria, até vamos pôr, antes da pandemia, estava sendo muito substituída pela estrutura metálica, né? Até o pessoal, pelo menos lá na cidade que a gente morava, o pessoal usava muito a parte de serralheria para substituir a carpintaria. Com a pandemia, a ferragem virou bicho, né? Então subiu mais do que gasolina aí. O que você acha que é melhor na cobertura, madeira ou metal? Eu aconselho o metal. Entendeu? O metal, a vida útil dele é bem maior, né? Só que é caro. O metal hoje em dia tá preço de ouro. Mas e muda frequentemente. É de um dia para o outro, de uma semana para outra, é mais ou menos igual ao combustível. Incrível, mas só que em comparação assim de resistência e durabilidade, 100% o metal. Falou assim, ó, muita coisa aumentou demais na construção e a gente sabe que não vai voltar. Não justifica o preço que está cobrando e a gente sabe que não vai abaixar. A questão, tipo, tem a mentalidade, tipo, o cara subiu. Você pagou, por que você vai diminuir? Não tem lógica. Como se diz, é uma necessidade, é um material que você precisa, né, constrói muito, não vai abaixar, não justifica para eles abaixar. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso aí. O que é o mais complicado na construção civil hoje, para quem toca obra, cara, para você? O que você fala assim, pô, isso aqui, obra é muito bom, mas isso é difícil. Cara, é um pouco lidar com as pessoas, né? Aí acredito que você tem que ter uma dominância legal, tem que saber lidar com as pessoas, lidar com o temperamento delas. E vamos lá. Da reforma, eu acredito que parte hidráulica é pouco colocar é catastrófico. Quando a gente pega muito tubulação de para fazer modificação de cobre, essas coisas, mexe com solda, uma responsabilidade até um pouco maior. Aconteceu até um episódio semana passada aí da parte de fizeram uma reforma lá por eles lá e aconteceu de ter vazamento no banheiro da mulher, um banheiro que ela investiu um valor lá em cima, entendeu? Por conta, não sei como é que foi, né? Mas tipo, por conta de solda, provavelmente, entendeu? Na fusão ali de um cano com o outro. Acredito que da reforma, um dos principais problemas assim que mais incomoda é a parte hidráulica. Elétrica também é um pouquinho problemática, não é muito minha área, mas eu acredito que ela também tem que ser feita bem com responsabilidade. Se está passando por um mínimo, fazer a checagem da parte de tubulações e a parte de elétrica. Daí, o restante aí vai continuando. Agora, da construção em si, é o que nosso amigo comentou aí, a parte do alicerce, né? Fez ali, cara, você começou a obra certinho, tudo alinhadinho, tudo certinho. Dali pra frente é só encaixe. Aí vai que vai. Não fez o alicerce bem. Bola. E esse negócio de entrar pra internet, cara? Da onde que surgiu encaixar internet na sua vida? A internet é coisa de doido, né? Rapaz, é... Cara, eu sempre gostei de ver vídeos, né? Tava vendo os vídeos, nem de construção, nada, de obra, nada. Eu ficava vendo ali, passando, vendo as redes. E caiu na questão de pandemia, tudo certo. Como deu uma apertada, o aumento de internet automaticamente evoluiu bastante. Comecei a ver algumas referências, como que eu comentei, eu gosto muito de mexer com revestimento. Comecei a ver uns vídeos de revestimento. Falei, comecei a ver uns índices do pessoal, como legal. Aí comecei a ver uns vídeos lá dos estrangeiros, daqueles japoneses que eu acredito que todo mundo viu, rapaz, aqueles chinesinhos lá. Eu comecei a ver os vídeos do pessoal e vi que ele estava tendo um retorno massa, cara.
E eu sei fazer isso aí. E se eu fazer e gravar? E nunca eu tinha gravado nada. Até pra tirar foto da minha mulher, tinha que ter tirado umas 10 pra ver se ela salvava uma. Nunca fui muito bom com isso aí, de lidar com a internet. Aí eu vi isso aí e me despertou a curiosidade de forçar nisso aí. Falei, cara, isso tá fazer aí. Eu sei que os meninos estão fazendo aí, esquadrilha eu sei fazer. Um box eu sei fazer. Um recorde um ralo eu sei fazer. Pelo meu ponto de vista, eu faço bem. Eu vou gravar, vai que dá certo, né? Daí eu comecei a gravar, cara. Comecei a gravar, vi aí é, referências daqui do Brasil, começou a aparecer página aqui dos conhecidos. Lança mesmo, foi o canal que apareceu pra mim e deu umas dicas pra nós pegou e editando, baixei aplicativo para edição de vídeo, entrei lá no YouTube, nunca tinha editado um vídeo na minha vida. Cara, eu vou ver como é que faz. Entrei, achei um aplicativo, baixei vários aplicativos de edição, achei o que mais eu tive facilidade de mexer. Pesquisei no YouTube como é que faz isso aqui, comecei a postar e tá dando certo, cara, tá dando certo. A internet, principalmente depois da pandemia, ela teve um crescimento muito grande, né, cara? E hoje, tudo que você quer aprender a fazer, tá postado ali. Pô, você quer aprender a sentar um piso? Tem alguém ensinando. Você quer aprender a cortar uma carne, assar uma carne, cozinhar, fazer o que for, a internet tá ali, cara, pra ajudar. Muita gente consegue construir. Você acha assim, a galera que usa a internet para aprender ou para fazer seu próprio serviço, atrapalha quem mexe com construção, quem vive de construção? Cara, eu acredito que não. O mercado ele é bem amplo, tem espaço para todos os públicos, né? Acredito que independente da pessoa que só faz na parte da construção ou o cara que busca informação na internet, eu acredito que ele tem que estar sempre procurando a melhorar, né? Sempre estar procurando a praticar, porque também o cara só buscar na internet e não querer fazer, não vai adiantar. E também o cara só querer fazer e não acompanhar o ritmo da internet, ele vai ficar de certa forma para trás. Com certeza. A internet, como você diz, ela é usada de maneira correta, ela vai te ajudar, e igual você falou, tem espaço para todo mundo, né? E a galera tem que aprender a lidar com a internet. Você falou, pô, quantos serviços você não pega através da internet, da divulgação? Quantas pessoas já não estão começando a abraçar isso aqui, usar a publicidade, né? Usar uma postagem para alcançar clientes, né? Tem que adaptar com ela. Olha, a internet, tipo, pelo menos assim, na minha área, no meu ponto de vista, foi, cara, foi crucial, foi muito boa. Foi muito boa. Ah, rapaz, traz muito orçamento, muito contrato bom. É, eu, como falei, eu nunca tinha mexido com internet, eu até então não acreditava nisso. Falei, internet, tá. Daí comecei a jogar, cara, mas me dá um retorno muito legal em questão de orçamento. Se você, cara, pessoa que tá assistindo nós aí, que faz um serviço legal, tipo, confia no seu talento, cara, aposta mesmo, porque você vai ter uma receita legal. E não é só uma plataforma, cara, aposta nas plataformas que dá certo, cara, traz muito retorno. Você tem um plano de futuro para sua vida? O que você olha para frente hoje? Vamos pôr, até pouco tempo você achava que a sua vida era só construção civil. Pô, já entrou na internet, você já começou a ver possibilidades, alcance, coisas que a gente nem imagina, né? Eu falo por mim também, mas o que você imagina daqui uns 2 anos, 3 anos? Cara, eu sou um rapaz bem jovem, mas só que eu tenho bastante ambição. A honestidade que a gente sempre trabalhou, veio de família humilde, então a gente tem bem honestidade, trabalhando certo. Cara, eu tenho pra mim que eu quero ser um dos melhores aí da região sul do Brasil, eu quero ter uma das melhores empresas que presta serviço de acabamento top. Por que que eu falo isso? Porque eu acredito no potencial da menino que estão fazendo isso acontecer. Eu acredito em todo mundo, assim como eles também acreditam em mim. Entendeu? Então acho que o plano aí para daqui 1, 2 anos, acredito que é esse ainda. Eu tava com esse no começo, quando eu comecei a revestir, e a internet alimentou mais ele. Tipo, a internet tá me levando muito mais além. Cara, então eu tô vendo que é possível e como todo menino quer, né? Quer dar uma condição boa para a família, quer dar uma condição boa para a mãe, para os filhos. Então, acredito que o caminho é esse aí. A gente tem que sonhar, né, cara? A gente tem que buscar
E quando começa a descobrir coisas ali que não te limita mais, né? Pô, antigamente eu era da construção civil e achei que eu ia viver minha vida inteira só mexendo com aquilo ali daquele jeito. Praticamente assim, eu não saí de vez da construção, mas eu comecei a ver possibilidades, cara, que eu nunca na minha vida imaginava. Na minha vida imaginava, pô, que eu ia viver de internet, que eu ia conhecer pessoas diferentes, pô, conheci ídolos, cara, que eu gosto pra caramba. Ah, não tem limite. E é bacana, né? E a gente tem sonhos, né, cara? Tem sonhos, todo dia, pô, cara, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, tem que correr atrás, né? Quer dar o conforto pra família, quer ter um pouquinho mais de estabilidade, né? É, mais ou menos isso aí. Tem até um ditado que ele fala assim que você é do tamanho do seu sonho, né? Você pensar pequenininho, enfim, ficar pequenininho. Eu tenho essa ambição aí, acredito que eu vou chegar assim. Cara, eu penso grande, ajo grande. Também tem um outro ditado que diz que as maiores obras são feitas pelas pessoas grandes, cara. Então não adianta, se você pensar pequenininho, você vai ficar pequenininho. Se você quer alguma coisa diferente, tem que trabalhar diferente. Eu tive um aluno meu que fez curso comigo, cara, o moleque tem gente que é tão dono de falar, né? Falei, cara, eu miro na lua, porque se eu errar, pelo menos eu tô entre as estrelas, meu amigo. Ó, Daniel Gonçalves mandou uma pergunta para você, que é boa noite, Felipe. Na minha cidade usa muito casa de canto amarrado sem coluna. O que que você acha? Nossa senhora, das antigas, né? É, não sei como é que não cai, rapaz. O pessoal faz uma estrutura hoje em dia aí, tudo no concreto, né? E anda aí meio torcendo. É uma modalidade que usava muito antigamente na economia, né, gente? Lembrando que dá para economizar, mas em certas coisas isso aí já faz parte de alicerce, cara. Amarração, quase raro se usar, entendeu? Varia muito assim tem que entender, pô, é isso que você tem condição? É só isso? Não tem jeito? Já é um ponto aqui. E questão de peso, né, pô, uma cobertura de uma casa dessa era baixa, usava muito ponto baixo e maneiro. Hoje em dia, pô, hoje toda casa praticamente é laje. Como que você vai fazer uma laje numa casa de canto virado? Complica, né? Aí é sem chance, cara. É o peso que você torna ali. É, aí também a coisa que você comentou é interessante. Vai depender da condição da pessoa. Às vezes ela tem a condição para fazer isso aí e dá certo, não vai colocar muita carga, fez um radier ali, uma estrutura legal, Como se diz, a gente ela tem. que vai estar ali dentro, né? Ela vai escolher o que que dá. Aquele negócio de cair, cara, pra cair tem que ser muito mal feito. Eu já vi construção de tudo quanto é tipo você pensar. Pô, eu já morei em casa de taipa, né, casinha de madeira de chão batido, e a gente sabe que o trem vai. O negócio é que hoje a construção civil, principalmente, tem que falar, pô, da onde que você tá falando, qual que é a sua realidade. Para uma pessoa que está ali no interior, numa cidade de pouca movimentação, para uma pessoa que está construindo ali num barranco, que está construindo numa casa do lado de uma rodovia, que tem alto tráfego, que tem movimentação, numa pessoa que está construindo num estado que tem oscilação climática, pô, expande, retrai. Cara, você já viu essas pontes grandes, o tanto que essas pontes movimenta, cara? Rapaz, é incrível, né? O estudo que o pessoal faz para isso é incrível, cara. É uma movimentação enorme, cara. É até bom da gente falar, porque quando você fala assim a questão dessa movimentação de uma ponte, aí eu já começo a lembrar quando você vê um piso cerâmico estufando, pulando para cima, a importância da questão da dilatação, né? Isso aí é essencial. E aconteceu já comigo dentro de uma obra. A pessoa chamou para fazer o orçamento e falou: rapaz, tá soltando meus pisos aqui, não sei o que que tá acontecendo. Aí fui lá fazendo, batendo assim, tinha bastante piso mesmo, realmente soltando. Aí de repente foi uma explosão bem grande assim. Falei, rapaz, o que aconteceu, meu Deus? Será que estourou o gás? Aí eu olhei os pisos, tudo, piso pra todo lado assim. Falei, nossa senhora, rapaz, que coisa doida. Eu nunca tinha visto isso aí. Aí é onde que entra a importância da dilatação, cara. É essencial isso aí. Porque tem assim o tamanho correto que pede, né, de junta de dilatação, tem vários fatores, né, espaçamento no encosto da parede, para não encostar, porque ela sabe que ela vai ter que movimentar. Tem um cara que não sei se você conhece, que é um tal de MMM Constrói, não sei se você já ouviu falar desse cara. Você gosta mais de reforma ou de casa do zero? Marcelão, tamo aí na área, meu nego.
Ah, eu gosto é do difícil, meu brother. Eu gosto é da reforma. Eu gosto é de ter a dor de cabeça, é de desvendar. Isso é do conta mesmo. Porque eu, se fosse por mim, eu já corria de reforma. Porque reforma é o que você falou, ela é imprevisível, né? Só se você tá num lugar que a galera aceita e você paga ali o bacana. Agora, se a gente já construindo do zero, seguindo um projeto, você já tem muito imprevistozinho ali, você imagina a questão da reforma. Ó, deixa eu ver aqui, tem um outro aqui. ProArt, porcelanato. O Lucas tinha perguntado, mas eu acho que era quase a mesma do Marcelo, né? O que que é mais difícil? Reforma ou construção do zero? ProArt, boa noite, Jair. Boa noite, Felipe. Sou o Júnior Silva, da ProArt Porcelanataria. Eu trabalhei muito com a construção civil. Isso aqui é uma pergunta aqui. Só manda pergunta pra gente aí. Vamos arrochar os temas aqui. Deixa eu ver o que que tem mais pra gente falar. O que que você tem pra contar de história da construção aí que marcou sua vida, cara? Rapaz do céu, 15 aninhos aí de não tem história bastante pra contar. Um projeto que você fez, que você gostou, falou, pô, esse projeto aqui, ele é meu cartão de visita. Cara, um tópico que fez tipo, como a gente conversou, eu já pensei em sair várias vezes. É uma profissão, cara, que dá trabalho. Pensei em sair várias vezes, fiz muitas outras coisas. Só que um dia a gente estava fazendo uma reforma num shopping, pegamos o piso do shopping e trabalhamos em vários formatos. E na época não tinha muitas coisas, era só na Serra Mármore mesmo, no esquadro ali, fazemos estrelas, igual fazia antigamente nos mármores, sabe? Aí fizemos bastante, tava bem desgastado, cara. Ia lá, tava trabalhando de dia e de noite. De noite no shopping só podia trabalhar à noite e de dia no horário normal, né? Tava bem exausto, cara, bem desanimado. E daí faltava um corredor para terminar esse shopping. E eu fui fazer, acho que uma estrela, porque a gente fazia tudo, daí depois cortava os pisos, né? No lugar já depois de pronto, cortava, desenhava ela ali, depois só vinha e instalava as estrelas. Eu cortei ali tudo legal, fui fazer a estrela. Eu sempre acreditei que eu era um bom profissional. Só que até então, tipo, não chegava isso externo. Falei, pô, Felipe, que massa, você trabalha bem. Tipo, então, só que, tipo, parece que não tem reconhecimento, né? Aí eu pensei desse jeito, cara. Aí me entrou um menininho pequeno. Pô, parou assim, ficou olhando pra mim. Eu no shopping. Olhou assim, ficou olhando, eu coloquei, falei, ele já vai querer fazer arte, menino, pegar massa aqui, quebrar meu piso aqui, o que esse menino tá querendo? Ficou olhando, ficou olhando. Ô moço, pode te falar um negócio? Eu falei, pode. Rapaz, você tá de parabéns, hein? Você trabalha muito bem. Ô, garotinho, obrigado mesmo. Cara, aquilo lá, sei lá, parece que foi alguma coisa que chegou ali pra me motivar. Então, daquele dia ali, foi, mano, pô, dá sim, cara. Vamos pegar, porque o molequinho chegou do nada, cara. Fez uma história legal. Ó, rapaz, me deu uma motivação legal. E outra coisa também foi a questão de um porcelanato que nós falamos aí. E até então era o maior, né? Que estamos com o projeto já. E 2,50 2,50 por 1,20 cada peça. E fazer uma esquadria de fora a fora. Ele pegava uma esquadria de desafio legal. Pode nem respirar na hora dela. Nossa, você não pode tremer. Não tem peça, né? Eles compram por peça, então é tudo contado. Rapaz, isso aqui vai ser um desafio. E tem até lá na nossa página ele, o resultado foi incrível, cara. Show de bola. Pô, tem serviço, igual você falou assim, a, a- o reconhecimento, né, cara? A gente tem que ter um porquê a mais de trabalhar. A gente não pode trabalhar só por causa do dinheiro, né? Pô, que sentido tem você tá passando na vida, né? A gente tá no mundo de passar, sempre que a gente vai passando, cara, mas sei lá, só vou trabalhar para quê? Para pagar a conta, para pagar água, energia, aluguel, comer, comprar um carro. Não, cara, você tem que ter um reconhecimento, um que a mais. É onde que a questão da internet, eu acredito que hoje você deve sentir muito isso, o reconhecimento das pessoas. A gente tem que ter um que a mais na vida, né? Cara, essa é essencial. A gente precisa ter esse gás. Por mais bom que você seja, você chegar ali, a pessoa olhar pra você e passar por um comum, isso aí é um pouco chato.
A internet, de certa forma, me abraçou, cara. Nossa, tem coisas ruins e coisas boas, né? Com certeza. Mas só que a internet me abraçou muito. E ela também motivou eu melhorar cada vez mais, cara. Onde que eu vi potencial, que foi, pô, cara. Tem pessoas aqui, tipo, manda mensagens lá na minha parte. Falou, cara, que massa que você é, que referência, que, cara, que profissional legal. Isso é que a pessoa tá vendo somente um vídeo, cara. Ela não tá vendo um real ali. Entendeu? Então, isso motiva bem pra cara. Motiva bem, a gente quer melhorar cada vez mais, daí você tá fazendo alguma coisinha, você tá lembrando, falou, pô, vamos melhorar que dá, cara. Agora nós falamos assim, quando você entra na internet, eu passei por isso, acredito que você deve passar, e a gente é autocrítico, você começa a se ver. Então você sabe realmente ali, pô, o que são seus defeitos. Igual eu corrigi muito minha dicção, né? Eu tinha uma dicção ruim, acostumada a conversar de qualquer jeito, e você começa, pô, mas eu faço isso, eu tenho essas manias, pô, eu vou corrigir aquilo ali, né, cara? Tem muita coisinha. Ó, o Júlio Isidório, ele perguntou aqui, ó, boa noite, Jair, boa noite, Felipe. Felipe, qual a sua maior dificuldade na inserção na sua área profissional e na internet? E qual conselho você daria para quem está começando com pouco recurso? Cara, a maior dificuldade até que eu tava comentando aqui com o Jair, é querer fazer tudo sozinho. Isso aí vai se tornar um negócio que você não vai conseguir atender. Tem que ter um apoio, uma pessoa de confiança para poder te apoiar a estar fazendo as coisas. Cara, se você não tem um investimento para você comprar os melhores equipamentos, tudo, cara, tem técnicas que você consegue fazer manual, braçal mesmo, e você vai conseguir atingir um resultado legal. Entendeu? Porque hoje tem, vamos colocar, tem vibrador para você instalar o piso para a massa esparramar, cara, show. Só que é um investimento legal. Se você não tem um vibrador, cara, usa a técnica de esparramar, de pegar assim, entendeu? E dá certo, entendeu? Então, se você não tem as ferramentas, não tem capacidade para fazer um investimento legal, você compra as mínimas. Ó, compra isso aqui para você ter, cara, e dedicar e tem que treinar. Sem treino não adianta. Os outros falam assim, pô, às vezes vê a gente em certas situações, né, pô, hoje o pessoal me vê, pô, o cara tem um canal no YouTube, faz isso, faz aquilo, pô, mas não sabe onde você veio, né, cara? Pô, eu lembro quando eu comecei, e sempre faço questão de lembrar e de falar, porque qualquer um pode começar. Eu comecei a fazer minhas bancadas, cara, no relento, no sol quente, minha nuca era até preta, tanto até vermelho, porque eu sou brancão demais, queimava no sol quente. E aí, o que que você vai fazer com o que você começa a adquirir é o que vai definir até onde você vai chegar. Pô, o primeiro dinheirinho que entrou, reinvestir ele. Pô, vou reinvestindo até eu dar conta de comprar um sombrite, aquelas telinhas pretas. Ah, sobrou um dinheirinho, pô, você vai comprar uma tenda. Você não começa com o que você tem. O importante é você começar. Começar e sempre trabalhar. Educação de berço. Você pode morar numa casinha de pau a pique de chão batido, mas que seja um chão batido varridinho, limpinho, organizadinho, cara. Pode ter a roupinha de que for, rasgada, mas é uma roupinha rasgada limpinha, né? Que você sabe se portar com ela. Isso é um processo de crescimento consciente, né? Isso forte encaixa, cara. O importante também, o principal, é o início. Se você não dá o início, você não vai saber como é que vai ser sua trajetória. E questão de ferramentas, antigamente era trabalhado e não tinha tanta tecnologia. E quando eu vou desmanchar serviço, tipo, para reformar assim que serviço de antigamente, eu fico impressionado com a qualidade do serviço também que tinha lá atrás. Entendeu? Tá certo. Questão de internet é alavancar. Na hora que se você sentir firmeza, dá para você apostar na internet, porque tem coisas boas, mas também tem coisas ruins que pode impedir você querer. Tipo, às vezes você não tá preparado para isso, por ser um iniciante, né? Aí isso pode te impedir de querer, de crescer. Isso. Mas você já viu que na vida da gente, isso aí eu fui aprendendo, né? Eu sempre tive muita aceitação, Felipe. Eu sou muito cara assim, pô, tudo que acontece na minha vida, ela acontece porque ela ia acontecer daquele jeito. Então tem que aceitar. E isso vale para as coisas ruins. Porque as coisas ruins que acontecem, que às vezes a gente, eu queria fazer isso, mas o cara veio e entrou na minha frente, não deu tempo de eu fazer, cara, porque era para você não chegar nesse tempo, porque tem outra coisa melhor para fazer no seu plano ali. Eu tenho muito esse tipo de aceitação. E veja bem, você agora está começando num processo de transição, investindo mais na internet, vendo novos horizontes, entendendo de coisas novas, tá aí com a nenenzinha novinha, né, trabalhando,
tendo sua esposa ali para cuidar dela e a gente conversando. Pô, cara, a internet te oferece portas que às vezes você não tá vendo, que elas estão destrancadas, elas não estão abertas, porque você tem que abrir essas portas. Talvez seja uma possibilidade agora de você trazer a sua esposa para trabalhar em casa junto com a neném, para ficar cuidando. Então, tudo na vida da gente acontece por um porquê. Já tá. A vida tem, eu acho que eu não sou um cara tão religioso para falar assim que sigo religião. Eu entendo que eu acho que existe planos já traçados para você de várias alternativas. Aí você vai escolher o que você vai fazer. O que foi minha vida? Cara, minha vida mudou com a internet. A vida mudou totalmente. Hoje eu trabalho junto com a minha esposa cuida da parte dela, a gente trabalha junto, a gente tem nossa independência financeira ali, mas trabalha, cara. Tem que trabalhar pra caramba. Não é pouco, não, né? Mas é algo que a gente gosta, é gratificante. Isso é uma construção. A gente, você tá vendo, tudo que você viu aqui, até eu paro assim, falei, cara, tudo isso aqui foi tirado da internet, cara. Tudo do que eu fiz aqui, né, do que eu fui buscando, do que eu fui planejando, e qualquer pessoa pode fazer. Ó, quem era eu? Não era ninguém, não que eu seja alguma coisa hoje, pra mim, eu sempre falo, eu sou um bosta, mas eu fiz alguma coisa e lá vou planejando, lá vou plantando isso para colher no futuro. E gosto muito da construção, gosto muito da parte de acabamento, mas se a gente tem que pensar em evoluir, tá evoluindo os projetos, né? É isso aí mesmo, Jordão. Tipo, é um ponto massa, porque você não dá o início, você não vai saber como é que é o fim. Se você tiver medo de arriscar, você não vai acertar. Como diz os sábios, tipo, quem acertou é quem tentou. Entendeu? Eu comentei aqui lá no começo que eu não gostava de construção, cara. E hoje é a minha maior paixão, cara. Eu já não consigo ficar longe dela. Eu gosto daquele. Eu gosto de resolver andar. Eu também às vezes penso, tipo, cara, eu não sou nenhuma estrela, não sou nenhum astro, mas só que eu me considero vitorioso porque eu achei aonde que eu quero estar nesse ambiente que eu consegui construir. Como a gente conversou, tipo, eu construí minha própria sorte. Eu não passando os outros para trás, eu fazendo as coisas da forma correta que tem que ser feito, entendeu? Dentro da honestidade, eu acredito que sim, cara. Essa forma, assim, faz a gente ser um vitorioso, faz a gente ser um astro. Porque muitas das pessoas tiveram até mais oportunidade e não faz o mínimo, metade do que a gente faz. Entendeu? Então, se a pessoa, progredir, ela não botar tamanho no sonho dela, cara. Porque você quer ser um, tipo, eu quero ser dos maiores do sul do Brasil aí. Cara, então eu acredito que tem possibilidade de ser. Então eu vou trabalhar para isso porque isso aí depende mais de mim. E se for minha trajetória, se tiver, tipo, desenhado para mim fazer isso aí, eu acredito que vai ser cheio, entendeu? Isso aí você consegue, a gente tentando. O cara que tem determinação, hoje ele consegue tudo. A gente não tem limitação. A gente começa a entender, pô, são sonhos a longo prazo, né? Se não adianta, é igual quando você fala em empresa, pá. Cara, a empresa ela não nasce hoje, amanhã ela já tá uma empresa. Tem casos, tem casos. Talvez se for uma empresa que foi aberta aí por quem já tem o conhecimento e está investindo, tem o dinheiro para investir, né? Que precisa, aí é um caso à parte, mas é um processo de estudo, de amadurecimento. Né? E o que eu acho legal, igual eu falo assim, a gente sempre bate na tecla da internet. Por que que a internet é tão bacana? Porque ela vai te possibilitar, cara, pô, uma vida que talvez você nunca imaginava que você fosse ter, cara. Você, pensa, pô, você imagina, você consegue pensar que você consegue desacelerar a sua vida agora para passar mais tempo com teus filhos, para passar mais tempo com a tua esposa, para relaxar mais, criando projetos. A gente, na verdade, acaba no fim que a gente não para, porque aí parece que é aí que a gente trabalha mesmo. A mente vai vindo, você vai criando projetos aqui, mas você tem possibilidades, cara. A gente tem que ter sonhos, né? Eu tenho vontade demais de realizar. Eu me sinto realizado já por ter colocado o nome na história. Eu posso falar que eu coloquei o meu nome na história e acredito que ele vai ficar por muito tempo. Mas a possibilidade que eu tenho hoje de realizar um projeto de vida maior, conhecer pessoas, pô, tô te conhecendo aqui. Quando na vida sem internet a gente ia se conhecer, Felipe? Rapaz, a internet possibilita algumas coisas na nossa vida incrível. É igual eu comentei com você quando recebeu o convite aí pra fazer, tipo, pô, cara,
Rapaz, eu vi o vídeo do cara lá atrás, velho. Eu fui buscar referência quando eu fui querer fazer a arte da porcelanateria. Eu falei, cara, fazer eu quero, só que eu não sei, só que eu vou querer saber. Aí eu fui, cliquei lá no YouTube e apareceu lá, foi só. E hoje a gente tá frente a frente aqui, cara. Isso aí é interessante, cara. A internet leva a pessoa além mesmo, cara. Além mesmo. Te dá uma autoestima lá em cima, cara. É propostas que chega que você trabalhando sem ela, dificilmente ia aparecer. Certeza, com certeza. Vou ver se eu consigo abrir o chat aqui. Pessoal, se quiser mandar perguntas aí pro Felipe, vamos caprichar aqui. Deixa eu ver. Ó, o Júlio tá caprichando aqui. Felipe, teve alguma coisa que você arrependeu de fazer no passado que lhe colocaria mais rápido aonde você esteja hoje? Pai, é, eu acredito que não, cara. Não, porque eu sou daquelas pessoas que tudo acontece no seu devido tempo. Eu, eu tô aqui hoje é porque tinha que estar aqui hoje mesmo. As decisões tomadas para trás sempre tem que ser tirado como um aprendiz, independente se foi bom, se foi ruim. Todo mundo erra, né? Se eu falar que eu sou um santo, tomei decisões erradas assim já na minha vida. Mas eu acredito que o que está acontecendo hoje mesmo é o momento para estar acontecendo. Porque se a gente errou lá atrás, conseguir construir uma consistência, uma mentalidade diferente, que talvez se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não estaria hoje aqui. Eu poderia sim estar evoluído, mas como também poderia estar bem atrasado. Com certeza, né? E sempre existe aquela mesmo, assim, às vezes a gente para, já me fizeram até esse tipo de pergunta e eu não sei se eu conseguiria responder. Pô, se você pudesse voltar no tempo, né, numa certa fase da sua vida, pô, não sei se você na sua fase dos 14, que é a fase da revolta dos adolescentes, né, dali pra lá, se você daria algum conselho, né, para que a vida sua fosse diferente, você voltasse, você daria algum conselho para você mesmo? Rapaz, o conselho que eu daria era pra ser um pouquinho menos teimoso. Ô Felipão, você é um pouquinho menos teimoso, nego? Rapaz, não precisa aprender tudo da pior forma, não. Na raça, né? Mas eu não sei se valeria muito, porque eu sou teimoso, né? Mas a teima, na verdade, nessa fase, ela é um defeito. Uma teima hoje pra gente, ela é uma qualidade, porque ela é insistência, né? Pô, você tem que saber, assim, claro, dosar, entender o porquê, se vai ou se não vai. Mas eu também só acho que eu tenho essa parte da teima também, mas eu coloco assim como uma qualidade, que é a insistência que a gente tem para tentar fazer. Acho que todo mundo deu umas cabeceadas, né? Teve uns momentos na vida da gente de errar e aprender com os erros. Eu acho que se você aprende algo fácil demais, parece que você não vai dar valor naquilo ali, né, Felipe? Não, isso aí é nítido. O que vem fácil não cria consistência, cara. Então, teima foi onde que eu consegui criar uma consistência maior, consegui criar eu falo brincando na obra, falo, rapaz, o Felipão tem um couro da costa dessa grossura, de tanto levar na costa, cara, de tanto, mas isso me fez, graças a Deus, eu tenho uma mentalidade muito diferente do que eu já tive bem atrás. É um ponto legal, entendeu? A teima também pode ser uma qualidade, porque se eu não tivesse teimado tanto, talvez eu teria alguma coisa mais fácil, e aí ia embolar tudo o processo. É, é igual nós tava falando lá, do couro grosso, né? Tudo que a gente erra, eu não perco tempo me lamentando, eu só falo aprendizado. Isso aqui eu não vou errar de novo. Eu erro uma coisa, eu erro só uma vez. Na segunda, se eu errar, aí é burrice da minha parte. Mas assim, errou é uma vez só. Ah, é humano, você errou duas vezes ali, você já tá insistindo no erro, né? Não fala assim, quando acontece algumas coisas imprevistos, coisas mal pensadas, igual você viu assim, os temas que eu trabalho muito com formalidade, pô, eu faço um contrato, eu faço um trem ali bem conversado, para o cliente meu ele não achar que o negócio é desse jeito. Meu cliente ele tem que ter certeza, né, que a nossa negociação foi feita desse jeito. E aí você vai aprendendo, pô, se eu fizer desse jeito, então eu elimino dor de cabeça. É uma mentalidade que tem que ser adequada a todas as empresas, né? Que é se antecipar, preservar você quanto ao seu cliente, entendeu? Tem que ter, cara. Ter o contratinho é legal,
É confiança para todo mundo, transmite uma segurança para o cliente, tipo, de que ele tá no caminho certo. Entendeu? Então, o que está escrito ali está assinado. Sim, muitas das vezes a palavra também tem que persistir, lógico. Eu sou muito desse naipe, tipo, que eu veio até do meu pai do fio do bigode, né? Falou, cara, muitos contratos faziam no fio do bigode, só que dá errado, cara, dá errado, ainda mais em reforma, variação, cara, o contrato já me livrou de cada uma. Tem nem comparação, a gente tem aquela visão, tipo, a palavra de homem não faz curva. Se eu tratar um negócio com você, eu tenho certeza que eu vou cumprir a minha palavra com você. Mas o contrato, ele mantém amizade, ele, cara, é formal, hoje tem que ter. Né? Quando você fala num contrato com o cliente, fala, não, é formalização, isso aqui estou cuidando do seu resguardo, para a gente não ter aquele negócio, eu achei que era isso, eu achei que era aquilo, você pode colocar isso, pode. Porque o que está num papel e assinado é compromisso. E de ambas as partes. É o meu compromisso com o cliente, o compromisso do cliente comigo mesmo. Né? E a gente tem que arcar, tem que pegar firme. Porcelanataria, o que vocês fazem lá hoje? Qual é o tipo de serviço que vocês fazem? Nicho, bancada de banheiro, cozinha, ilha? Então, do ramo da porcelanateria, nós pegamos bastante questão de bancadas. Bancadas, fazemos bastante. Por quê? Como que a gente integra tudo, então automaticamente ela está integrada. Bancadas e nichos, certo? Agora a parte da cozinha, assim, é mais difícil nós pegar. Já é um trem mais limitado ali, né? Depende muito do público de onde você está. Existe essa resistência, às vezes, outros lugares já são mais procurados, né? A gente acompanha várias redes aí, a gente sempre vê o pessoal posta bastante e acho bacana, né, ver aquilo ali. Então, vocês trabalham mais a posição, fez uma reforma de uma casa, o banheiro, vocês já vão entregar com a bancada e o nicho tudo montadinho. Isso é mais ou menos por esse aí. Tipo, às vezes pegamos também bancada de cozinha, tudo, só que de certa forma toma um pouco do tempo da nossa empresa, porque a especialidade nossa foi falado que é na questão de revestimento e tal, então a gente não dá tanta atenção assim para porcelanateria em si, nós pega mais a questão da bancada e o nicho, que daí já vem um pacote, já tá ali, já tá fazendo mesmo. Então é mais ou menos por esse caminho. Pega também a de cozinha, mas só que bem pouco, porque, como você comentou, é um público mais específico, tem uma pessoa que só faz essa questão, então daí já é. Qual que é o tipo do piso que vocês mais trabalham para bancada? Vamos tirar as dúvidas do pessoal agora. O que é o piso que você mais indica para as bancadas de banheiro e nicho? Cara, quando eu comecei a fazer, eu gostava muito de trabalhar no porcelanato técnico. Por quê? Facilita muito mais no polimento. Ele não mostra aquele escraqueladinho e tal. Mas o porcelanato polido também aprendi a trabalhar depois. Aí vai de medidas, vai depender do acordo do projeto. Igual tem o projeto do SketchUp aí que você pode fazer ele ali para você já saber a dimensão dele. Polido, acetinado também dá certo, vai depender das áreas, né? Porque ele tem uma absorção um pouquinho maior. O polido, a absorção dele é 0,01%, né? Então de dejetos de gordura, água, essas coisas. É mais recomendado para essa. Ah, vamos ver o que o pessoal pergunta. Questão de dobra, questão de estrutura. Como que você trabalha as dobras e estrutura das bancadas? Cara, quando pegava para fazer, as dobras sempre com a trava atrás, né? A gente cortava uns punhado de escora atrás, dobrando na fita, show para dar aquele acabamento legal. Estrutura, cozinha, é legal ter um piso sobre o outro, porque ele dá uma resistência maior, porque ele panela, a maceta ali, um alho, sei lá, bate uma carne, então ele tem que ter uma consistência legal. Instalação a gente costuma colocar bastante, não sei se usa esse termo aqui, é na grapa, e é aquelas chumbadas na parede, tudo legal. Na maçona plástica com a casfita, tudo para fazer a vedação legal. O PU também eu gosto de usar na parte interna, porque é mais ou menos isso aí. Bola. Só a nenenzinha, a primeira nenenzinha sua? Meu segundo. Meu segundo, é. Show de bola. O que é a mais. Outro é molequinho. O que é. Você é do. Eu sou do Paraná, minha esposa atual é do Paraná e o meu filho é de Porto Alegre.
Porto Alegre. Ah, você tava vendo, você falando assim, do sul, mas você não atua... como é que é? Londrina é sul, né? Londrina é Ah, por isso que eu... Sim, sim. Por isso que eu tava confundindo aqui, você pensa que era de São Paulo. Eu falei, do sul, foi, mano, é de São Paulo então, cara. Show. Qual foi a sensação quando a sua nenenzinha nasceu? Porque ter um filho é uma coisa, mas você ter uma filha mulher é diferente, principalmente pro homem. Rapaz, é diferente, cara. E essa daí veio gloriosa desde a nascença, com 26 semaninhas, 6 meses. Essa aí já veio como um famoso milagre, porque quando saiu era 730 gramas, 780 gramas ela tinha. Os médicos falavam, irmão, fazer. Ela veio mostrando uma força e automaticamente já trazendo uma força. Cara, a gente passa por cada coisa nessa vida aí que a gente só vê que é forte mesmo quando passa pela prova, cara. Que prova que essa neném trouxe, que prova que ela demonstrou, a força que ela demonstrou pela vida, cara. Como que ela queria viver, você olhava ali, cara, desse tamanho assim, cara. Ela queria viver e hoje tá aí, ó, tá chorando aí no fundo aí, tá gritando. E ela é felizinha, né? Você já pega, ó, vi ela perto ali, já tá sempre com um sorrisinho e tal, tranquilinha. Não é fácil não, cara, mas é gostoso demais, né? E, cara, traz uma alegria pro ambiente geral. É pra ela dar risada. Renova, cara, renova. Você pode chegar em casa um dia ruim, um dia problemático, você chega em casa, olha, você já dá aquele sorrisão, já parece que tira aquela coisa pesada do corpo. Bacana, show de bola, cara. Filipão, nós estamos ali fechando ali, ó, com 1h30 de bate-papo. Cara, você quer incrementar alguma coisa? Você quer falar de alguma coisa? Deixar o espaço pra você, cara. Cara, eu gostaria sim de agradecer o Jairzão aí, pela oportunidade de expondo não só eu, mas como os outros profissionais, pedir para que você dá continuidade nesse trampo, porque, como foi falado um pouco aqui, isso aí vai trazer como, tipo, para mim, vou tentar ser melhor, a gente serve de inspiração para. Queria mandar um abraço para todos os nossos espectadores aí, pessoal que colaborou com as mensagens, tudo legal, cara. Obrigado mesmo. Para minha equipe, Trina, PFW, todo mundo, cara. Não vou citar nome porque pode escapar um nome aqui e esquecer, pô, aí vai ser lamentável, mas todo mundo, cara, se sente abraçado aí. Pro pessoal das redes sociais também, cara, que da minha página lá do Instagram, que são fera, cara. Público legal, que me acolhe bastante quando tem intervenção aí de uns sabichões que quer, eles vai lá, eles defendem, eles criticam, fala, pá, o cara não é assim, cara. Mandar um abraço pra todo mundo aí e pra minha esposa que tá aí, minha mãe, pessoal aqui de Osasco. Mandar também um forte abraço pro pessoal que posta os conteúdos, tipo, da nossa área, assim, tipo, igual o Marcelão, tem uma força também. Se não fosse ele indicar nós aqui, talvez até nem estaria aí. É um cara que passa inspiração pros outros, cara. E mostrar que essa profissão que a gente tem também dá certo, cara. Também dá pra você criar uma consistência, também dá pra você criar uma base, entendeu? Não precisa ser um artista, não precisa ser um jogador, tipo, porque a criança já nasce com essa cultura, tem que ser jogador, tem que ser cantor, tem que ser artista. Cara, a mão de obra hoje da construção em geral é bem escassa. E a mão de obra, infelizmente, tá velha. Eu tô tentando trabalhar para servir um pouco de inspiração para as pessoas jovens. Tipo, eu tenho 28 anos, vou fazer. As pessoas jovens, cara, se dedicar nessa profissão, porque é uma profissão linda, vai te trazer um retorno legal. E tá sendo reconhecida, cara, eu recebo proposta de Dubai, eu recebo proposta de Estados Unidos, cara, proposta do mundo inteiro para trabalhar, cara. Então, é uma profissão que sim dá um retorno legal. Então, cara, se você tá começando, não importa a sua idade, eu comentei aqui para incentivar o pessoal mais novo, mas também serve pro pessoal já um pouco mais veterano, cara. É uma profissão que sim tá dependendo da mão de obra, tá cada vez menor e, cara, fazer bem feitinho, trabalhar bem legal, vai trazer um retorno massa para todo mundo aí.
Cara, como se diz, eu só tenho que te agradecer, né? Você ter aceitado o convite e vir trocar ideia. Agradecer também sempre o Marcelo da MM Constrói, cara, gente boa, né? Tá fazendo a diferença aí nos nossos projetos. É um cara que merece. E é isso aí, cara. É igual eu te falei. Às vezes a gente nem entende, eu não sei se acontece com você, você para assim, a olhar e fala, pô, velho, aonde que eu tô? Onde que eu tô indo, né? Onde que eu tava? E você sabe que você é inspiração para alguém, né? Que é um trabalho bacana que a gente está fazendo, que está motivando pessoas, que está ajudando, não só com as dicas ali, pô, você dá uma dica, mas às vezes você para, conversa, bate um papo desse aqui e as pessoas vê, talvez está numa situação difícil ali, né, se desacreditando, né, de si, e vê que tem possibilidade, que tem pessoas normais, comuns, né, que são da mesma categoria da construção ou qualquer área ali que seja relacionada e estão buscando o seu espaço. E é possível, né, cara? Então eu fico muito feliz. Galera que está acompanhando, as redes sociais do Felipe tá aqui na descrição, né? Você entra lá, vai seguir ele lá, que tem um conteúdo muito bom. Eu tava dando uma olhada no conteúdo, é muito bom mesmo. É um trabalho limpo, um trabalho bonito de se ver. E o dia que você tiver voltando aqui, eu sei que provavelmente você deve voltar outras vezes, dá uma passada aqui, cara. As portas tá abertas, você sinta-se convidado, velho. Pode deixar que nós vamos estar sempre que possível, vamos estar por aí, vamos rodar o mundão velho aí, se Deus permitir, e nós tiver força para isso aí. Cara, agradecer novamente pela oportunidade. Tô feliz pra caramba, é uma coisa nova. E bora inspirar aí o pessoalzinho aí pra fazer parte dessa nova levada aí de como colocar, de referência aí de acabamento, de construção em geral aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva nesse canal, finca o dedão nesse like, ativa as notificações, compartilha nossos vídeos se vocês gostou, né? Comenta aqui embaixo, já segue o nosso amigo Felipe ali nas redes sociais dele, beleza? Inscreve no canal aí e até o próximo episódio do Um Pod com J. Felipão, obrigado, cara. Falou, galerinha, obrigado aí pela atenção de todos vocês aí. Até uma próxima.